E conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O batismo em água é uma cerimônia muito antiga, praticada pelas sociedades antigas, e em diversas religiões. O batismo em água é uma prática muito anterior ao cristianismo, vem dos tempos dos egípcios e os judeus, que viveram por muito tempo nesse país, absorveram o ritual que tinha como significado principal um louvor a Deus Acotito. O batismo era oficiado pelos sacerdotes que se banhavam antes das oferendas, sendo eles chamados de baptas, conforme preceitua o grande estudioso Celso Martins. É mais um dogma religioso com intenção de eliminar dos adeptos do cristianismo o pecado original. O paganismo é um sistema religioso em que se adoram muitos deuses e seus seguidores são chamados de pagãos. W70 15, 11 pp. 682, 683 pars. 9, 10 Batismo dos que são discípulos. The Catholic Enciclopédia. Tradução. A Enciclopédia Católica comenta adicionalmente o assunto do batismo em água, dizendo: quão natural e expressivo se reconhecia ser o simbolismo da lavagem externa para indicar a purificação interna. Se evidencia também na prática dos sistemas pagãos de religião. Encontra-se o uso de água lustral entre os babilônios, assírios, egípcios, gregos, romanos, índios e outros. A autoridade católica citada aqui é correta ao dizer que entre as religiões pagas a lavagem e o batismo em água são também considerados como sacramento que confere grande mérito. As autoridades não católicas concordam com esta autoridade católica em ser este o caso, e temos assim duas autoridades que se unem em provar que a afirmação ou teoria não cristã de que o batismo em água é um sacramento é de origem demoníaca ou diabólica. Observação: lembrando que várias religiões antes do cristianismo praticavam o batismo em água. Neste respeito diz Tetvô Babilôns, as duas Babilônias, de Eslop. Esta doutrina da regeneração batismal é também essencialmente babilônica. Alguns talvez hesitem diante da ideia de a regeneração ter sido até mesmo conhecida no mundo pagão. Mas, se apenas forem à Índia, encontrarão hoje em dia pessoas que nunca aceitaram o cristianismo e estão tão familiarizadas com o batismo em água, o termo e a ideia, como nós mesmos verificamos que diversos autores antigos dão testemunho tanto do fato deste batismo babilônico como da intenção dele. Aos assim batizados prometia-se, conforme nos assegura Tertuliano, a consequência, regeneração, e o perdão de todos os seus pecados. Sabe-se que nossos próprios antepassados pagãos, os adoradores de Odin, praticaram ritos batismais, os quais, relacionados com o objetado professo de praticá-los, mostram que, pelo menos originalmente, eles devem ter crido em que a culpa e corrupção naturais de seus filhos recém-nascidos podiam ser lavadas pela aspersão ou eles com água ou pelo mergulho deles, logo depois de nascerem, em lagos ou rios. Sim, do outro lado do Atlântico, no México, encontrava-se em pleno vigor a mesma doutrina da regeneração batismal entre os nativos, quando Cortés e seus guerreiros desembarcaram nas suas praias. O leitor já viu quão fielmente Roma copiou o exorcismo pagão com relação ao batismo. Todas as outras peculiaridades acompanhantes do batismo em água que é pagão. Origem do batismo pagão. O culto exterior é uma prática que assinala períodos milenários. Parece ter nascido na Grécia Antiga. Seita que cultuava a deusa da torpeza, a quem denominavam Cotipo e a quem os atenienses rendiam os seus louvores. Esta seita, constituída de sacerdotes que tinham recebido o nome de baptas, porque se banhavam e purificavam com perfumes antes da celebração da cerimônia, deixou saliente, nas páginas da história, esse ato como símbolo da purificação, que fazia parte do ritual dos sacerdotes baptas, os sacerdotes de Cotipo, a cuja deusa os atenienses rendiam culto. Sobre o nome Batista. Este nome lhe foi dado posteriormente. Batista é originário de Baptas, qualificativo dos sacerdotes da Grécia, que se banhavam antes de oferecerem sacrifícios à sua deusa e antes da celebração dos seus ritos. Deusa da torpeza de nome Cotipo, a quem os atenienses rendiam seus louvores.
Observação: tem grupos na internet que diz que saiu do sistema religioso, mas continua defendendo e praticando rituais do paganismo, como o batismo em água, acreditando em tudo que judeu ensina, mas esquecem que muitos judeus desobedeceram os mandamentos do Criador, indo após outros deuses demônios até sacrificavam seus filhos a esses deuses demônios. A Bíblia é bem clara, nos ensinando isso, e se você está em busca da verdade do nosso Pai Celestial, pesquise e estude. Só assim você vai encontrar a verdade. Se você gostou desse estudo, deixe seu like e compartilhe, pois estou buscando a verdade, pois a contaminação da mentira é muito grande. Obrigado e até mais.